capítulo de número 10 de Lucas. Quero te convidar a se colocar em pé agora. É um hábito da igreja e eu queria continuar respeitando esse hábito. Só vou te pedir uma coisa, tanto presencial quanto online. Pregar numa igreja de um educador, de um ensinador, é sempre mais fácil. É muito mais fácil. Porque às vezes a gente precisa investir 10 minutos para convencer as pessoas a ouvir a palavra. Isso aqui não é o caso de vocês. Outra coisa, é uma conferência. Congresso é uma coisa, conferência é outra. Conferência é conferir o que está escrito, e baseado no que a gente confere, a gente glorifica, porque a gente sabe que está escrito. Então, depois de ler isso, a gente vai sentar e continuar com o texto aberto, e a gente vai conferindo e vamos ver o que Deus tem para nós, segundo a sua porção. Capítulo de número 10, verso 25. O texto diz assim: E eis que levantou-se um certo doutor da lei, intérprete da lei, tentando, pondo à prova, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Grite bem alto: vida eterna. Direitinho, diga: vida eterna. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Com a Bíblia aberta, antes da gente sentar. Esse homem está interessado na vida eterna? Sim ou não? Sim ou não? Não. Olha o texto. Ele não está perguntando porque tem interesse. Ele está perguntando porque quer especular e provar. Porque nem todo mundo que pede água tem sede. Nem todo mundo que pede pão está com fome. Este homem não quer vida eterna, ele quer especular sobre vida eterna. E o cuidado da pós-modernidade é isso: nem todo mundo que pede quer de verdade. O Herodes perguntou para os magos aonde era o lugar onde o menino havia de nascer, e ele disse: eu quero adorar. Pergunta: ele queria adorar? Ele queria o quê? Então nem todo mundo que fala quer. Cristianismo não é o que eu falo, cristianismo é o que eu faço. Vai dar problema, eu sei. Meu Deus do céu. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, ó. Qual é a sua pergunta hoje? Vamos ler de novo o versículo? Vamos ler de novo? Vamos ler? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo. Você sabe que a palavra tentar aqui é uma palavra grega. Grite bem alto: peirazo. Direitinho, vai. Peirazo. Peirazo no grego traz a ideia de alguém que colocou algo dentro do copo e dá para o outro e diz assim: prova, ver se isso é bom. Este camarada quer provar não aquilo que está externo em Cristo, quer provar aquilo que está interno, para ver se o que ele é de verdade. Porque tem gente que quer colocar à prova não aquilo que está fora de você, mas aquilo que está dentro de você. Por isso que a excelência do Evangelho não muda a tua aparência, coloca conteúdo naquilo que estava vazio. Você tem o Espírito Santo, é diferente. Mestre, grite bem alto: mestre. Será que ele está chamando por honra ou por hipocrisia? Cuidado com os hipócritas, nem sempre eles... Eu vi um glória bem ali, mas também foi o único, bem tímido, mas saiu por ali. Aí sim, pastorzão, eu gostei do senhor agora. Mestre, que farei para dar a vida eterna? Pergunta, ele quer um manual. Grite bem alto: manual. Parece que ele está interessado em se encaixar em um que nós chamamos de leis, bases. Só que ele não quer se encaixar. Aí olha Jesus, grite bem alto: ele fez uma pergunta. Mais alto, diga: ele fez uma pergunta. Eu prometo que a gente lê só esse mais verso, a gente senta. Só mais isso. Próximo versículo. Glória. Isso.
Oxe, volta lá. Quantas perguntas ele fez? Não, vai. Quantas perguntas ele fez? Esse cara está perguntando para Jesus, sim ou não? E às vezes a gente vem para o culto para perguntar, e nem sempre Deus vai responder, porque Ele é poderoso de fazer mais duas. Olha lá, Ele disse: que está escrito na lei? O cara está perguntando, ao invés de Jesus responder, Jesus faz outra pergunta. Aí para piorar ele diz assim: vou emendar outra. Como você lê? Você já veio num culto como esse, principalmente hoje, nesse feriado, numa conferência como essa, dizendo: Senhor, me responde. Deus está dizendo: não vou responder, vou fazer mais duas perguntas ainda. Então o tema da minha explanação com vocês hoje é: Deus não vai responder, Deus vai perguntar. Senta, deixa a Bíblia aberta. Jesus é o Deus encarnado. Seu ministério não vem contrapor somente o ministério dos corarins, dos sacerdotes na época. Não. Jesus veio reorganizar o ministério sacerdotal em sua época. Primeiro, por quê? O ministério sacerdotal na época de Cristo, que também é contemporâneo de João Batista, filho de Zacarias e Isabel, estava corrompido. Haviam dois sumos sacerdotes. Até o próprio historiador Flávio Joséfo, não cristão, que não cita Cristo, vai citar essa aberração sobre dois sumos sacerdotes nessa época: Anás e Yosef bar Caifás. Está no texto de Lucas, o capítulo 3. Há uma aberração sacerdotal e Cristo está sendo preparado para alinhar as coisas. Só que ele precisa de alguém que abra o caminho, e esse que abre o caminho é seu primo, filho de sacerdote, descendência sacerdotal, mas havia abortado essa condição sacerdotal, até porque o conceito sacerdotal, como eu já o disse, estava corrompido. Ele vai para o deserto. Em um dos deltas do Nilo ele começa a propagar João Batista. A mensagem que ele carrega não é uma mensagem de autoajuda, é ajuda do alto. É uma mensagem de confronto, de arrependimento, de metanoia. Não é uma mensagem de metamelomai, não é uma mensagem de remorso, é uma mensagem de mudança. Aonde ele está pregando? No deserto. Ao contrário de Jerusalém, que tinha estrutura e infraestrutura, no deserto não tem nenhuma dessas coisas, mas tem mensagem, tem Deus. Depois do período interbíblico de 400 anos de silêncio de Deus, quando Deus falou através do profeta Malaquias, e a profecia chamava os sacerdotes daquela época para o altar, para uma vida santa, Deus, depois de 400 anos, não mudou a profecia continua endereçada aos sacerdotes. Só que agora Deus não está falando do templo para o deserto, Deus está falando do deserto para o templo. A voz que clama do deserto aparece João Batista. Ele não tem estola sacerdotal, ele não tem mitra sacerdotal, ele não come parte das ofertas que eram entregues no templo. Ele está descaracterizado sacerdotalmente. Por quê? Porque agora ele é um nabi, um profeta. Sua roupa é de pele de camelo. O que ele come? Mel silvestre, gafanhoto. Só que ele está pregando e o povo sai de Jerusalém para o deserto para ouvir ele. Deu vontade de falar uma coisa, mas eu não posso. O que traz as pessoas à igreja não é a salinha das crianças, ainda que seja muito bom. Como educador, na igreja que eu pastoreio, nós temos uma estrutura muito boa. O que traz as pessoas para a igreja não é um belo telão de LED, ainda que na igreja que eu pastoreio como essa tem um bom telão.
Não é o som ou a sonorização o que traz as pessoas para a igreja. É a Bíblia aberta. É a mensagem do Calvário. Por que João Batista está pregando no deserto? Porque em Jerusalém há um clube religioso. E Deus não veio fundar clubes religiosos. Eu não acredito, me permita dizer isso, eu não acredito que Jesus morreu na cruz para que eu pudesse pregar 1 hora e ir embora para minha casa. Eu não acredito que Jesus morreu na cruz para a gente entregar 2 horas de culto. Eu não acredito. Jesus morreu na cruz para muito mais do que um ambiente religioso. Jesus morreu na cruz para que eu possa ser o culto na faculdade, na universidade, na sociedade. Eu sou o próprio culto a esse Deus. João Batista aparece no deserto e ele grita: 5 coisas para ter prosperidade, vem para cá. As pessoas fazem caravana para ir. Sim ou não? Não. Não tem isso lá. Ele disse: raça de víboras. Imagina um pastor igual João Batista, cara. Crente aos padres. Outro dia eu fui pregar e disse crente aos padres. A irmã disse assim: mas quem fala isso não é padre? Eu falei: crente aos padres em latim é só Deus é pai, não é só padre que fala, não. Ele está pregando e o povo sai de Jerusalém para ouvir. Só que no meio, enquanto ele está batizando, ele levanta a cabeça, e quem está vindo no meio daquela multidão para ser batizado? Se não der glória agora, você vai ver. Esse João Batista é filho de Zacarias, estudou para ser sacerdote. Sua mãe Isabel é da linhagem aronita, também conhecia sobre o conceito sacerdotal. Esse camarada estudou, sabia o processo da justificação na perspectiva sacerdotal, o que nós chamamos de expiação. Esse camarada conhecia que um cordeiro deveria ser morto, e o papel desse cordeiro, o sangue desse cordeiro, era cobrir os pecados de 365 dias, e por isso que era um cordeiro a cada ano. Só que quando ele levanta a cabeça, ele diz: pera, o meu pai me ensinou sobre esse conceito, eu aprendi na escola sacerdotal que cordeiro morre para cobrir pecado, mas esse aí não é um cordeiro, esse é um artigo definido, esse é o Cordeiro de Deus. Aí ele olha e diz assim: é para piorar, ele não é só um artigo definido, ele não é só o cordeiro. Esse o cordeiro é diferente de um cordeiro que o meu pai sacrificava. Por quê? Porque o cordeiro que meu pai sacrificava cobria pecado. Esse cordeiro tira o pecado de toda a humanidade. Quando lhe perguntarem por que você não mata galinha, bode, é porque o cordeiro que morreu por você há 2000 anos atrás no Gólgota não gritou mais um, ele disse: tetelestai, está consumado. Jesus inicia seu ministério após o batismo. Você já leu, quando ele sai das águas, 3 coisas acontecem após o batismo de Cristo. O céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele, e uma voz pública, não fala no ouvido, fala para todo mundo ouvir. A voz não está falando no templo, a voz não está falando em Jerusalém, a voz está falando no deserto. Este é, não será, não foi, ele é meu filho amado em quem tenho prazer. O ministério de Jesus não começou depois do batismo, nos prostíbulos da Palestina. O ministério de Jesus não começou nos bares da Palestina. Jesus começou seu ministério nas sinagogas. Presta atenção. Sinagogas eram ambientes religiosos que foram estabelecidos dentro do exílio babilônico, quando o povo foi levado, tirando o direito do povo de ir ao culto, de ir a sacrificar. As sinagogas se tornou um ambiente de se estudar o que o judeu chama de midrashim, o mitzvot. Se reuniram lá na Babilônia, e essa prática ainda continuou nas pequenas cidades ou em qualquer lugar. Jesus começa seu ministério nessas sinagogas, ambientes religiosos. O texto de Marcos diz que Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum e havia demônios dentro da sinagoga. Olha para cá.
Jesus está dizendo: antes de eu expulsar demônios do bairro, eu preciso expulsar demônios da igreja. Antes de eu ajeitar fora, eu preciso ajeitar dentro. Vou falar até uma hora que você entender. Jesus está dizendo: a lei se preocupa com fora, a graça alinha de dentro para fora. Esse é o poder da graça. Levanta as duas mãos. Eu senti o peso. Mais alto que você pode. Eu senti o peso. Isso aqui não é palestra, é uma conferência. Mais alto que você pode. Feira de Santana é um lugar onde Deus vai startar coisas especiais. Essa conferência não vem mudar só Feira de Santana, vem mudar de dentro para fora, da sua casa para a sociedade, da igreja para a sociedade. Abra a boca, diga glória a Deus, porque há uma palavra de Deus nesse ambiente. Há uma geração de Deus para ser levantada neste lugar. Jesus inicia seu ministério tem a durabilidade, como diz Dr. Carson, um historiador e teólogo canadense, diz que o ministério de Jesus é um ministério fecundo, não é para disputa, é para fecundar. A ideia da palavra de Dr. Carson dizer fecundo, traz a ideia, eu estou plantando e sei que vai crescer e vai nascer logo logo, é fecundo. Só que em todo o momento de Cristo, Ele nunca teve oposição de demônios. Nunca. Você nunca vai ver demônios se colocarem como oposição a Cristo. Quando Jesus entrou na sinagoga, o texto diz que o demônio gritou e disse para ele: viesse nos destruir. Ele sabe que Jesus é o destruidor. Destruidor de demônio, caça fantasma, gospel. O exorcista dos demônios tristes, lá vem ele. Jesus nunca teve oposição contra legiões. Se um nunca se colocaram como oposição, imaginem legiões. O texto diz que quando Jesus atravessa o mar da Galileia, 14:21, comprimento e largura, quando Jesus pisou em Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis, Jesus não gritou: vem demônio, eu te vi, se manifesta. Isso é coisa de babaca, gospel. Vixe. Falei, desculpa. Eu falei para vocês que... Mas vamos continuar. Jesus disse: ei! Jesus nunca gritou: vem! Não, a Bíblia diz que Jesus colocou os pés. Se não der glória agora também, você vai ver, tá? Quando Jesus colocou o pé na terra, o principado que estava dentro do sepulcro disse: chegou o dono, chegou o cara, chegou a autoridade. Irmão, se o Espírito de Deus estiver sobre você, você não precisa invocar demônio. Você não é invocador de demônio, você expulsa demônios. Contra você não resistirá principado e potestade, porque a graça do Espírito de Deus está sobre ti. Em Gadara, os demônios não fazem nem oposição. Diz: somos uma legião, 6.000 demônios. E ainda dizem assim: será que a gente pode ir para aquele lugar? Jesus nunca teve oposição contra demônios. Quem eram os opositores de Cristo? O texto que eu acabei de ler: doutores da lei. Doutores da lei não são endemoniados, tem desvio de caráter. Beijo. Devagarzinho. Alguém endemoniado, você expulsa o demônio, ele está liberto. Agora, alguém sem caráter, se ele não tomar vergonha na cara, não adianta expulsar demônio. Posso contar uma história para vocês, sim ou não? Não, posso ou não posso? Vou contar essa história aí. O homem é feito das suas histórias, cara. Eu tinha 21 anos de idade e pastoreava uma igreja na Engenheiro Corbusier, Jabaquara, zona sul de São Paulo. Imagina um pastor novo, saindo do seminário, acredita que tudo é feito debaixo da homilética, da exegese, da aplicação do texto. E eu estou lá. E na igreja tinha o irmão Sérgio. Irmão Sérgio é uma benção. Toda igreja tem irmão Sérgio. Aqui tem o irmão Sérgio. O irmão Sérgio é
Irmão Sérgio é o primeiro a chegar, o último a sair. Irmão Sérgio também é sem noção. Irmão Sérgio. Quem tem crédito, ele chega primeiro, vai embora. Esse irmão tolera irmão Sérgio, porque irmão Sérgio é o cara que trabalha. Toda a igreja tem irmão Sérgio. Depois eu quero conhecer irmão Sérgio, eu vou dar um livro meu pro irmão Sérgio daqui de Feira de Santana. É isso aí, irmão Sérgio. Ó, tamo junto, irmão Sérgio. Ah, dá licença, cara. Bendito seja os irmãos Sérgio na igreja, cara. Aí, irmão Sérgio, não faltava um culto. Irmão Sérgio era o primeiro a chegar. Irmão Sérgio, só que eu não podia usar irmão Sérgio como obreiro da igreja, porque irmão Sérgio parecia uma caipora. Irmão Sérgio fumava derby vermelho e não conseguia largar o derby. Rapaz, eu preguei, eu fiz sermão homilético, sem omelete, com omelete. Você imagina? E o irmão Sérgio nunca parava de fumar. Um dia eu disse assim: peraí, não, isso aqui deve ser alguma coisa profética. Deve ser uma coisa profética, eu vou fazer uma coisa profética. O problema de fazer coisas proféticas, ato profético, é que Deus olha e diz assim: se não é ato profético, é ato patético que você está fazendo. Porque olha o que eu fiz. Eu estou pregando e diz assim: irmão Sérgio, vem aqui, vem do culto. Irmão Sérgio veio na frente. Eu disse: põe o óleo da unção na minha mão. Até aí tá legal. Eu disse: irmão Sérgio, põe a língua para fora. Ele disse: é o quê? Disse: põe a língua para fora. Ele: eu peguei na língua do irmão Sérgio. Você imaginou a cena, pastor? E orando em nome de Jesus, todo vício, irmão Sérgio. Eu acho que o Covid começou nesse dia, nesse ato. Eu disse: você está liberto. Aleluia. Segunda-feira era culto de empresário. Foi esse dia que eu fiz esse ato patético. Na quarta-feira era culto de oração. Cheguei na igreja, quem é que estava antes de mim? Irmão Sérgio. E aí eu disse: e aí? Parou de fumar? Ele disse: pastor, na segunda eu cheguei em casa, fiquei meio cabreiro, mas na terça, quando eu acordei, me deu uma vontade. Ao invés de fumar uma carteira de cigarro, eu fumei logo 2 na terça. Eu disse: tu não parou? Ele disse: não aguentei não consegui não. Eu disse: que tribulação, irmão Sérgio. Aleluia. Vai. Naquela época não tinha WhatsApp, só tinha bip. Bem antiguinho esse tempo. Irmão Sérgio sumiu da igreja. Irmão Sérgio apareceu depois de uns 15 dias, a gente já estava preocupado. Irmão Sérgio não estava no culto. Quando eu chego na igreja, estou pregando, irmão Sérgio chegou atrasado no culto. Enquanto eu estou pregando, porque irmão Sérgio é sem noção também. Eu estou pregando, irmão Sérgio quer falar comigo enquanto eu estou pregando. Então eu estou pregando, irmão Sérgio chegou na porta atrasado. E olha o que ele estava fazendo para mim enquanto eu estou pregando. Eu jovem, pastor, o que eu interpretei nessas línguas estranhas, irmão Sérgio? Fui liberto. Falei: irmãos, Deus é poderoso. Irmão Sérgio foi liberto do cigarro. A igreja... Acabou o culto. Irmão Sérgio veio na frente, eu dei um abraço dele. Que saudade de você sumiu por quê? Pastor, eu passei mal. Fiquei internado 10 dias, problema do pulmão. O cigarro acabou com um dos meus pulmões, só sobrou um. E eu saí ontem internado, não deu nem para me avisar. Falei: e aí? Ele disse assim: o médico disse, se eu não parar de fumar eu morro. Eu decidi parar, pastor. Naquele dia eu descobri aos 21 anos de idade, como pastor, que existem coisas que mensagem, oração e unção não resolve. É só vergonha na cara. Não adianta. Por que eu estou dizendo tudo isso? Os maiores opositores de Jesus eram os religiosos. E os religiosos têm dificuldade de entender o que é mudança, o que é metamorfose.
Os religiosos se apegam em liturgia, os religiosos se apegam na cor da parede da igreja, os religiosos se apegam no banco da cadeira, os religiosos se apegam a tudo, só não se apegam na palavra para viver a mudança. Por isso que esta noite, nessa conferência, eu quero mais intimidade com Cristo e menos com a religião. Vou de novo. Por isso que eu quero mais de Cristo e menos da religião. Você sabe que todas as vezes que Jesus se referia a esses religiosos, Jesus chamou-os de hipócritas. Grite bem alto: hipócritas. Mais alto: hipócritas. Você sabe que a palavra hipócrita é uma palavra que vem do grego ator. Grite bem alto: ator. É uma conferência de jovem, está juntando todo mundo aqui, mas é importante dizer isso. Quem é que já assistiu X-Men? 3 pessoas. Não é pecado assistir isso aí não. X-Men. Dr. Xavier. Não é? Agora tem um personagem no X-Men que eu tenho uma vontade de ser. Se você falar assim: quem o senhor quer ser? Eu não quero ser o Dr. Xavier, eu quero ser o Wolverine. Tinha que dar uma vontade de... Wolverine tem umas garras que o pior de tudo é que toda vez que quebra, cresce rapidinho na mesma hora. Terrível. Quem é que sabe o nome do ator que interpreta Wolverine no cinema? Quem é que sabe? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. O nome do ator que interpreta Wolverine chama-se Hugh Jackman. Ele não é nem norte-americano, ele nasceu em Sydney, na Austrália. Hugh Jackman não fez só esse papel, ele fez outros, sim ou não? Só que existe uma parte do seu cérebro chamado de córtex cerebral, é o HD neurológico, onde estão armazenados os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Tudo que você toca, tudo que você ouve, tudo que você vê é armazenado aqui. Por isso que quando eu digo melancia, seu córtex cerebral já fez uma imagem pré-projetada aí da melancia. O seu olfato já pré-projetou o cheiro da melancia. Isso é papel do córtex cerebral. Quando você está assistindo um filme e aparece Hugh Jackman, a primeira coisa que você pensa é: olha quem? O Wolverine. Pergunta que não quer calar: ele é o Wolverine, sim ou não? Não. É que ele fez um papel tão importante que se confunde entre a ficção e a realidade. Jesus, durante 3 anos, vai confrontar os doutores da lei, porque eles têm habilidade de interpretar o papel, mas têm dificuldade de viver a realidade. Deixa a mão livre. Faz assim. Esfrega a mão, irmão. Oxe, não é nenhuma mandinga gospel, não. O irmão já ficou com medo. Não tem nada de mandinga gospel, não. No meio de tanta mandinga gospel que aparece aí, agora é capaz de... Mais rápido, oxe. Fecha as 2 mãos assim. Com as 2 mãos fechadas, põe na testa. Na testa, menino. Na testa. Oxe. Meu Deus, na testa. Tu não está vendo não, é? Eu te confundi? Assim eram os hipócritas e os religiosos. Fala uma coisa e vive outra. Ao invés de ajudar, atrapalha. Todo indivíduo que prega uma coisa e vive outra atrapalha as pessoas. Então o evangelho não é o que eu falo, o evangelho é o que eu vivo. Vou de novo. Evangelho não é meu discurso, o evangelho é minha prática. Vou de novo. Evangelho não é o que eu escrevo, é o que eu pratico. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto: o reino de Deus não é feito de discursos, é feito de prática. Bate pelo menos em 3 mãos e pratica a palavra. E eu termino. Termina ou não? Mas por que não? Tá cedo? Para mim pouco importa. Meu voo é 2 da manhã. O meu sai daqui direto. Oxe. Glória.
Então o desafio de Cristo sempre foi contra os doutores da lei. Agora vamos para o texto? Olha o texto. Chegou um figura desse, figuraça, um doutor da lei. O cara conhece de mitzvot, o cara conhece decálogo mosaico, o cara sabe. Só que ele vem com uma pergunta. Põe na tela para mim, por favor. Igual o da Atena, põe na tela. Capítulo de número 10, verso 25. Oxe, vai logo. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pessoal, esse homem tem uma dúvida. Grite bem alto: dúvida. Você já entrou no culto com dúvida? Vou te dar um exemplo. Eu estava a caminho de cá com o pastor Oswaldo, me trazendo de Salvador para cá. No meio do caminho recebi uma mensagem de uma irmã da igreja, dizendo assim: pastor, uma amiga minha foi no culto e ela está para tomar uma decisão, e ela pediu se o senhor pode orar com ela, para ver se Deus pode dar uma resposta. Primeira coisa que estranha é que às vezes a gente quer fazer das autoridades eclesiásticas o meu guru gospel. Segundo, é que a gente espera sempre que Deus responda, mas nem sempre Deus vai responder. Esse homem procura Jesus e diz assim: eu tenho uma pergunta, e a pergunta é plausível. Ele não está perguntando como é que eu faço para me tornar rico, para ter sucesso. Ele está perguntando: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está esperando Jesus dizer para ele assim: ó, vou lhe apresentar a cartilha do céu, vou dizer para você as coisas que você deve praticar, a prática para que você herde. Só que Jesus olha para ele e diz assim: eu não vou responder, eu vou fazer duas perguntas. Para quem tinha uma, agora tem três. Porque se você ajuntar dele e aqui Jesus fez, são três. Então, ao invés de facilitar, Jesus complicou. E Deus é especialista de complicar mais. Vou liberar uma palavra. Primeira: Maria e Marta não estavam preparados para esse ambiente que Deus às vezes piora mais para melhorar com excelência. Elas queriam que Jesus curasse Lázaro, só que Jesus disse: eu não quero curar, dessa vez ele tem que piorar, porque eu vou fazer além daquilo que vocês imaginam. Eu quero ressuscitar. Será que a gente está preparado para isso? Para buscar a Deus, para falar com Deus? Com tantas indagações e perguntas, eu tenho várias. Mas quando você se prepara para perguntar, ao invés dele responder, ele faz outras perguntas. O que Jesus está fazendo? O verso subsequente, Jesus vai fazer duas perguntas. Ao invés de responder, ele faz mais duas. O que Jesus quer dizer? O que Jesus está dizendo é: você está me perguntando, mas a resposta está dentro de você. Sócrates, um grande filósofo, usou essa regra, o que nós chamamos de maêutica, o parto das ideias. Regra básica do Enem, maêutica. Sócrates acreditava que se alguém quiser alcançar o campo da ideia, você não precisa dar resposta, você faz-lhe pergunta, porque a pergunta tem a capacidade de parir, de dar à luz aquilo que está dentro de você. Jesus está olhando para ele e está dizendo bem assim: ei, eu não vou lhe dar resposta, eu vou fazer a resposta nascer dentro de você, porque ela já está aí. Só que eu estou falando de Sócrates, e Sócrates está 400 anos antes de Cristo. Alguém poderia dizer assim: Jesus então imitou Sócrates? Não, porque ele não é um profeta, ele é o Deus encarnado, ele criou céus e terra, criou todo mundo. Essa regra de perguntar já é de Deus, não é uma regra socrática de Sócrates, a maêutica. Desde o início da criação, Deus é especialista, que ao invés de responder, ele pergunta. Se não der glória agora, você vai ver. Deus criou o homem e colocou no jardim.
capítulo 3, verso 8 e 9 do Gênesis. Deus desceu no jardim, e Deus não desceu dizendo: Adão, eu estou te vendo. Deus desce no jardim e começa a fazer pergunta: Adão, cadê você? Deus sabia a resposta, ele estava detrás das árvores. Só que Deus queria era que Adão respondesse a pergunta, porque a resposta estava dentro dele. O Senhor chamou no versículo 8, aí no versículo 9 ele aparece assim: Senhor, eu estou aqui. 2, capítulo 4 do Gênesis, verso 8 e 9 também. Deus vai trabalhar com Caim, não a resposta, Deus vai trabalhar a pergunta. Deus olha: Caim, cadê teu irmão? Deus sabia onde Abel estava morto. Só que Deus está dizendo: eu quero saber de você, porque eu sei a resposta, mas você precisa parir essa resposta. Deus não espera que a gente seja perfeito, mas Deus espera que a gente confesse os nossos erros. Hoje Deus não espera que eu seja perfeito, Deus espera que eu caminhe para a perfeição. Mas nessa caminhada da perfeição, eu posso tropeçar como Caim, eu posso tropeçar como Judas, eu posso tropeçar até como Davi, mas o meu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o meu pecado. Grite bem alto, perguntas. Deus está perguntando. Deus perguntou para Adão, Deus perguntou para Caim. Esse doutor da lei está procurando Jesus, e ao invés de Jesus responder, Jesus faz-lhe duas perguntas. Põe na tela novamente, por favor, o verso subsequente. Olha as duas perguntas que Jesus fez. Olha o texto, pegue caneta e a gente vai caminhando. Ele disse, primeira pergunta: o que está escrito na lei? Isso aqui mexeu comigo. Vivendo um momento muito difícil na pós-modernidade da igreja. A gente tem trocado o culto espiritual pelo culto almático. Pastor, o que é culto almático? O culto daquilo que eu sinto. O culto só é bom se eu sinto arrepio. O culto só é bom se eu chorar. O culto só é bom se eu sentir alguma coisa. Se eu não sentir nada, o culto não é bom. E aí a gente já tem um problema, porque o culto deixou de ser para Deus e eu comecei a consumir o culto. E igreja e culto não é ambiente para você consumir, é ambiente para você prestar a Ele honra, glória e louvor para todo o céu. O ambiente do culto almático, eu não estou desvalorizando a ideia da alma no culto. A alma é o centro das emoções. Anima no latim, psique no grego, nefesh em hebraico, é o centro das emoções. Daí vem os prefixos: psicanálise, psiquiatra, psicologia, é o centro das emoções. Só que às vezes o nosso culto é tão almático que a gente deixa de viver o culto do Espírito. O homem é formado de uma tricotomia. A alma é o centro das emoções, o corpo é o centro das sensações, 5 sentidos. Só que o Espírito, em letra minúscula, é o ruá de Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra, fez dele um centro de sensações, um centro de emoções, alma vivente. Mas Deus disse: eu vou soprar vida nisso. Vou de novo. Eu vou soprar vida nisso. Vou de novo. Eu vou soprar vida nisso. Quando Deus quer falar com a igreja e com o cristão, Deus não fala na sua alma, porque é centro de emoções, e Deus não fala com o emocionado. Quando Deus quer falar com você, Ele não fala na sua carne, porque Deus não fala com gente que sente demais. Quando Deus quer falar com você, Ele fala no teu espírito, que o teu espírito fala na tua alma, que a tua alma testifica no teu corpo. Eu vou liberar Romanos. Paulo diz assim: e o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Há uma regra poética de crítica textual hebraica. Quando o salmista diz: que te abates, ó minha alma? Quem está falando com a alma dele? O salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvaremos. Está claro. Quem está falando com a alma dele não é Deus. Quem está falando com a alma dele é o Espírito. E o Espírito já se comunicou com Deus. Raiva que me dá. Olha o que está acontecendo aqui. O salmista está dizendo: alma,
para de ficar descontrolada. Calma, alma, para com ansiedade, para com depressão, para alma, porque a alma é assim, todo mundo tem, só que o Espírito se comunicou com o Espírito Santo assim: senta, tranquiliza, porque aquele que é poderoso vai cumprir todas as palavras. Levante as suas mãos para o alto. Levante as suas mãos para o alto. Feche os dois olhos. Os dois olhos. Assim diz o Senhor: a tua alma vai se tranquilizar. O Espírito de Deus está se comunicando com o teu espírito. Deus não está no controle, porque o que está é temporal. Deus é o próprio controle. Eu vou caminhando. Jesus não está chamando o doutor da lei para um ambiente da alma. Jesus está chamando o doutor da lei para um ambiente da escrita. O que está escrito? O que está escrito? Não é o que você sente, não é o que você viu, não é uma experiência transcendente, epifânica que você teve. Ele está dizendo: o que está escrito? 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 Lá na universidade, os nossos jovens e adolescentes, tanto na escola como nos cursinhos, nos intercâmbios, têm perdido a fé, porque na igreja eles entendem de alma. Só que lá na universidade não adianta dizer eu senti, tem que saber o que está escrito. Lá no cursinho não adianta dizer não, mas eu senti Deus. Não, se você só sentir, tem problema. Você precisa entender: o primeiro caminho de ter intimidade com Jesus não é sentir, é saber que Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Há duas, me permita usar essa expressão, há duas catequeses, há dois ensinamentos, há dois tarachás, ensinamentos, anacriná, ensinamentos dentro da academia judaica. Existe um ensinamento oral e um ensinamento escrito. É a perna direita e a perna esquerda. Só que eu só posso ensinar de forma oral se o que eu estou falando está escrito. Isso. Porque de forma oral, quando você ensina, se por acaso você acrescentar ou esquecer, você consulta o que está escrito, para você sempre estar sujeito ao que está escrito. E isso quem estabeleceu dentro da cultura pedagógica não foi o rabino, não foi a religião, foi o próprio Eterno, Baruch Hashem. Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, sobe na montanha porque eu preciso te ensinar algumas coisas. Deus começa a falar com Moisés. A expressão hebraica é devarim. Deus começa a dar as palavras. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Moisés vai escutando e Moisés diz: eu entendi tudo. Deus disse: agora eu sei que você entendeu. Eu te ensinei de forma oral, agora eu vou escrever. Porque se você esquecer, é só consultar o que eu escrevi. E o que eu escrevi passarão céus e terra, passarão céus e terra, mas as minhas palavras, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu escrevo. Por isso que dentro da arca da aliança,
haviam 3 artefatos, Hebreus capítulo 9, havia uma vara que floresceu de Arão, um pote de ouro com um pedaço do maná. Só que Deus disse: esse povo só vai ter presença não porque sente, é porque está escrito. As tábuas da lei estavam dentro. Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que o Jordão abriu com Josué? Pastor, por que aonde a arca chegava tinha presença e glória? Será que tinha alguma coisa mística? Não, meu querido, é porque dentro da arca havia aquilo que Deus escreveu, e o que Deus escreveu, Ele abre porta, Ele cura, Ele liberta. É escrito. Grite bem alto: está escrito. Você entendeu porque eu comecei o culto dizendo que eu casei virgem e nunca desviei? Porque se eu fosse um jovem, um adolescente que sentisse, eu estaria no mundo. Mesmo sabendo que está escrito, o mundo já me fez tantos convites e eu quase fui. Imagine se eu só sentisse. A nossa geração precisa ser uma geração não que sente, mas sabe o que está escrito. Se não der glória agora, você vai ver. Jesus perguntou para ele: o que está escrito? Jesus não veio cumprir o que falaram, Jesus veio cumprir o que está escrito sobre ele. A Bíblia diz que depois que Jesus saiu do Jordão, do batismo, o texto diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado, venceu o diabo. Depois que ele venceu o diabo, ele foi para Nazaré, cidade natal dele. No sábado, que é um Shabbat Shalom, e quando ele entra no sábado na sinagoga, na parte de baixo haviam todos os homens, na galeria mulheres e crianças. Havia um príncipe da sinagoga. Jesus não era o diretor do culto, nem o dirigente do culto. Quem dava oportunidade era o príncipe da sinagoga. Jesus só sentou e está lá participando do culto. De repente o príncipe da sinagoga disse assim: tem alguém que tem um terrilim, um salmo para cantar? Apontaram para um rapaz: vai lá cantar. Ele cantou, voltou. De repente o príncipe da sinagoga olhou e disse assim: ei, você. Jesus disse: vem ler um texto da porção dos profetas para nós. Só que você precisa prestar atenção. Do lado esquerdo havia uma antessala com os rolos dos textos sagrados. Quem escolhia o rolo não era quem ia ler. Quem determinava o rolo era o príncipe da sinagoga. E o príncipe da sinagoga disse assim: entra na sala, pega o rolo do profeta Isaías. O profeta Isaías, 700 anos de Cristo, foi o homem que mais falou sobre Jesus Cristo, o Messias. Naquela época não havia capítulos e nem versículos. Os capítulos e versículos estão na nossa era cristã, século 13 até o século 15. Então pegaram o rolo do profeta Isaías e colocaram na mão de Jesus. Aí Jesus abre o rolo e o texto diz assim, se não der glória: e ele procurando ver aonde estava escrito. Jesus não fez do rolo uma caixinha de promessa, uma roleta russa. Ele disse: eu vou procurar o que está escrito sobre a minha pessoa, porque eu vim cumprir o que está escrito. Aí ele abre o rolo, encontra o texto e ele começa a citar assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Aramaia, Iramacantua, ele me ungiu, ele me ungiu, ele me ungiu. Quando ele acaba de ler, ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu esta palavra. É inadmissível. Com tanta coisa escrito na Bíblia, tem gente que prega o que não está escrito. É um desserviço ao ministério. Se eu estivesse na igreja que eu pastorei, eu ia falar uma palavra que eu não posso aqui. Mas olha, gosta de uma confusão também, né? C.S. Lewis dizia que Cristo não disse:
faça laboratório com as minhas ovelhas. Ele disse: apacenta minhas ovelhas, que o manual eu já te dei a palavra. Não precisa fazer experiência. A igreja não é ambiente de experiência, aqui não é laboratório não. Isso aqui é aprisco da graça do evangelho. Ele já te deu a vara e o cajado, acabou. Grite bem alto: está escrito. O problema está aí. Nós queremos vencer o diabo com aquilo que a gente sente, e diabo se vence não com aquilo que a gente sente, com aquilo que está. Eu terminei. Termina ou não? Meu Jesus, Pai amado, nós queremos vencer os tentadores, a tentação e o diabo com aquilo que eu sinto. Jesus está perguntando: o que está? 1 Timóteo 4, verso de número 12, Paulo vai dizer a Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Aí o verso 13: persista em ler. O que diz em Apocalipse capítulo 1? Bem-aventurado aquele que lê. Eu vou colocar nós somos a geração que precisamos nos preocupar, senão a gente vai se tornar analfabeto bíblico. Porque hoje parece que nós estamos vivendo igual os saldeus, misturando teologia com filosofia, porque tem mais filósofo do que pregadores. Existem bíblias que os seus amigos da universidade nunca terão oportunidade, nenhuma NAA, nenhuma Bíblia Vida, nenhuma Bíblia Pentecostal, nenhuma Bíblia King James. Sabe qual vai ser a Bíblia que ele vai conseguir ler? A sua vida. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim: você é uma Bíblia ambulante, você é uma Bíblia ambulante, você é uma Bíblia ambulante. Presta atenção. Jesus não venceu o diabo no deserto com o que ele sentiu. Jesus venceu o diabo com aquilo que estava. Olha o que diz Lucas 4. O diabo apareceu e disse assim: está com fome? Tô. Transforma essa pedra em quê? Jesus disse: eu senti te dizer isso. Sim ou não? Jesus disse: está. Se o Deus encarnado disse que está escrito, por que você quer inventar? Eu vi um glória, mas também foi o único. Quando a gente sabe o que está escrito, o que diz externamente, pouco importa. Você não é filho, está escrito que eu sou, acabou. Você não recebeu perdão, está escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, está escrito, acabou. Eu vou te contar uma história para você entender de alguém que tem convicção do que está escrito. Martim Lutero, o grande homem da reforma protestante, no final da sua vida, a ponto de morrer, o diabo visitou, trouxe para ele todos os seus pecados escritos, e o diabo disse: você não vai para o inferno por causa disso. O diabo acabou de falar uma lista de pecados voluntários e involuntários que Martim Lutero cometeu ao longo da vida. Martim Lutero olhou para o diabo e disse bem assim: você só esqueceu de uma coisa. Aí o diabo disse: não esqueci de nada, todos os seus pecados estão escritos aqui. Você esqueceu. O que eu esqueci? Que o sangue de Jesus Cristo me purificou de... Está escrito, cara. Está escrito. Está escrito. O problema é que às vezes a gente se preocupa demais e esquece de viver o que está. Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim: o que está escrito? Segunda e última e eu termino. Como? Sabe? Você sabe o maior índice de seitas, heresias está acontecendo de 2014 para cá? Uma pesquisa sociológica, sociologia da religião. Porque as heresias têm se aumentado de 2014 para cá só por causa de um ponto: eles leem a mesma coisa que a gente lê, só que cada um interpreta do seu. Isso aqui não é gibi, cara. O apóstolo Pedro vai dizer que a escritura não é de particularidade de interpretação, não é uma interpretação pessoal de um homem ou de uma mulher,
Não se esqueça que o autor, o Espírito Santo, é poderoso de lhe ensinar a interpretar o texto. Grite bem alto: como é que eu tenho interpretado? E eu termino a mensagem aqui. Como é que você tem interpretado o cristianismo? Você sabe o que está escrito, mas como está a nossa interpretação? Porque o que eu interpreto vai definir como eu vou agir. É assim que eu quero terminar, nessa adrenalina baixa agora. Jesus não está respondendo, Jesus está? Grite bem alto, porque às vezes a pergunta é mais importante que a resposta. Abre Jó 38 aí. Eu vi um aleluia. Verso 1. O diabo tocou em tudo que era de Jó, sim ou não? No verso de número capítulo 37, Jó está perguntando: Zeus, me responde, por que isso tudo me aconteceu? Ele está esperando, sim ou não? É normal, a gente quer resposta. Aí olha o que diz 38:1 de Jó. Põe na tela. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Da onde? Deus está no meio da onde? Deus está dizendo: Jó, eu vou te responder, mas antes de responder, eu sou Deus visual. Olha da onde eu estou vindo. Estou vindo do deserto no meio de um redemoinho. O que Deus está dizendo é: sou eu no meio dessa situação. Eu estou no meio desse redemoinho. Põe o próximo, vai. Mas Deus não disse que ia responder ele. Mas ao invés de responder, Deus está fazendo o quê? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Do capítulo 38 até o capítulo 41 são 56 perguntas. Quantas perguntas? Mas o cara queria só uma. Deus fez. Que raiva que me dá. Por isso que é melhor nem fazer pergunta. Vou te recomendar uma coisa: aceite que dói menos. Porque esse cara decidiu perguntar, Deus decidiu fazer 56. O que Deus está fazendo com ele? Maêutica. Deus está forçando nele a resposta que vai nascer dentro dele. Vai acabar o capítulo 41, Deus vai terminar 56 perguntas. Aí Jó diz: eu tenho a resposta. Como é que é, Jó? Mas você não queria que eu respondesse? Não, mas enquanto o Senhor me perguntava, eu encontrei a resposta. E a resposta está dentro de mim. Deixa eu responder. Posso responder? Aí olha o capítulo 42, verso 1. Jó encontrou a resposta. Se eu ler isso aqui, você não der glória. 42:1. Põe na tela. 42:1. Vai, pelo amor de Deus. Vai. Eu vou ler, vai. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Fique em pé. Jó vai dizer: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos têm te visto. Mas Jó, mas eu não respondi nada. É claro, eu não preciso que o Senhor me responda. Parafraseando, é que enquanto o Senhor perguntava, eu sei quem o Senhor é. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.